E da série Respondendo Perguntas que vem através da pesquisa, veio a seguinte: quais são os maiores campos de atuação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? E aqui eu tenho dois vieses que você pode fazer a análise para você decidir qual vai ser o método que você vai escolher para decidir qual é melhor para você. O que é bom para você não pode ser bom para mim e etc. Primeiro método é você pegar os números do mercado. Silvia, onde eu encontro os números do mercado? Tanto através das pesquisas do IBGE, quanto através das pesquisas do próprio GovBR, especialmente no Ministério da Economia, que eles trazem os números do mercado. Quantos CNPJs ativos existem em cada ramo de atuação? Essa é uma boa métrica para você começar. Ali você vai ter uma noção do tamanho do mercado. Mas se eu puder te dar uma dica, o maior ramo de atuação é o ramo de prestadores de serviço. E aí, dentro do ramo de prestação de serviço, você tem variações absurdas. Mas esse será o maior, sem dúvida. Você tem o agro, você tem a indústria, você tem o comércio, você tem uma variação muito grande, mas os prestadores de serviço são os maiores. Aí você vai ter prestador de serviço de produtos jurídicos, por exemplo, de arquitetura, de engenharia, de contabilidade, de saúde, de seguros, enfim. Nunca mais acaba. E aí, dentro dos prestadores de serviço, dá uma olhadinha o que mais faz sentido para você. Como assim o que mais faz sentido para mim, Silvia? E aí vem a segunda grande métrica para você decidir o que é melhor para você dentro do maior número possíveis de CNPJs para fazer o processo de adequação. Mas antes de eu falar o segundo método de análise, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E além disso, para você trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, você não precisa mudar de profissão. Basta você agregar mais esse serviço, mais esse conhecimento ao seu portfólio, podendo aumentar em até R$18.000 a sua renda mensal. Então cola comigo aqui. Se esse conteúdo fizer sentido para você, aperta o like e também compartilha com mais alguém que você acha que deve receber essa informação. Muito bem, qual é o segundo método? Recapitulando, o primeiro é entrar lá no site da Economia, do GovBR, do Ministério da Economia e verificar qual ramo de atuação tem mais CNPJs. Já te dei o spoiler, será prestação de serviço e dentro da prestação de serviço tem milhares de ramos diferentes. Silvia, se tem milhares de ramos diferentes, eu também vou pelo número de CNPJs em cada um para decidir? Aí eu não optaria por essa opção. Qual opção você acha mais viável? Com base na sua experiência profissional, com base em todo o conhecimento agregado que você já tem ao longo de sua carreira, você tem alguma profissão que você exerceu ou alguma carreira que você escolheu que você domina mais. Por que domina mais, Silvia? Independente do ramo de atuação, para você adequar uma empresa no processo de Lei Geral de Proteção de Dados, você vai precisar conhecer o que nós chamamos de legislação esparsa. São regulamentos, são legislações específicas daquele ramo de atuação. Que se eu pego um profissional que nunca trabalhou, por exemplo, com educação, ele vai seguir os 6 passos do processo de adequação sem problema nenhum, mas tem alguns detalhes técnicos de legislação específica que, se você não conhecer na hora de fazer o processo de adequação, você pode ferir algum regulamento daquele ramo. Então, com base na tua experiência, o que você conhece profundamente? Silvia, não conheço nada. Então começa com o comércio local aí, perto da sua residência. Agora, você tem uma expertise em algum lugar? Você já trabalhou, por exemplo, no ramo da educação? E por que eu estou falando tanto do ramo da educação? Porque eu não consigo encontrar profissionais que sabem profundamente toda a legislação esparsa no ramo da educação. Então, se você já trabalhou com o ramo da educação, eu vou te aconselhar a entrar nesse viés que nós temos
escolinhas, que são creches, nós temos escolas de ensino fundamental, de ensino médio e faculdades. Todos eles precisarão se adequar. Aliás, por falar em educação, por falar em adequação, não existe nenhuma exceção. Ou seja, todos os CNPJs e também todos os órgãos públicos de esfera federal, municipal e estadual precisam se adequar. Se for uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, precisa se adequar. Se for uma ONG que apenas ajuda, tem que se adequar. Se for uma igreja que também não tem fins lucrativos, tem que se adequar. Como eu falei, nesse vídeo inteiro, se você gravar só essa informação, você já vai ter tido um aprendizado incrível. Não existe exceção. Todos precisam se adequar, incluindo os profissionais liberais, que são aqueles profissionais que não têm um CNPJ, mas prestam serviço de forma autônoma. Então, todos os autônomos, todos os CNPJs e todos os órgãos públicos, sem exceção, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um mercado gigantesco e você precisa escolher, primeiro, ou pelo número de CNPJs que tem naquele ramo e, escolhido o número de CNPJs, pega um ramo de atuação que você tenha um pouco mais de conhecimento profundo, para que você não incorra no erro de não conhecer alguma legislação e durante o processo de adequação você deixar passar algo batido e fazer com que aquela adequação fique contra uma lei ou um regulamento já imposto pelo governo naquele ramo de atuação. E isso vai ser muito prejudicial, vai trazer um risco absurdo para aquela adequação. E você não quer prejudicar a empresa que você está adequando, muito pelo contrário. Você quer que ela fique em compliance, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, para não ter nenhum problema daqui para frente. Quer aprender mais sobre o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Está acontecendo a maratona de adequação à LGPD na prática. Inclusive, esta semana vai começar realmente a prática, onde eu vou ensinar os 6 passos de um processo de adequação. Ele é universal, ele pode ser aplicado para qualquer empresa, inclusive os órgãos públicos. A diferença são justamente esses detalhes legislativos de cada ramo de atuação. Mas os 6 passos são universais e você pode aplicar. Quer aprender de graça? Eu vou deixar o link aqui fixado embaixo desses comentários, na descrição deste vídeo, para que você possa se inscrever gratuitamente e aprender como se faz um processo de adequação na prática. Detalhe, aqui eu vou ensinar a prática mesmo, sem esconder nada, ninguém ensina isso gratuitamente na internet, então aproveita essa oportunidade que a vida está te dando e mude agora mesmo a sua cabeça sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, agregue mais esse valor ao teu portfólio e aumente em até R$18 mil a sua renda mensal. E se você gostou desse conteúdo, antes de ir embora, aperta o like. Se fizer sentido para você, compartilha com um amigo e a gente se vê à noite na live da prática ou então amanhã no próximo vídeo.